Muito bem, pessoal, este é o assunto de hoje, proporções e porcentagens. Como eu já adiantei aí um pouquinho, toda porcentagem é uma fração e nós vamos ver a relação que existe entre elas, as frações e as porcentagens. Então vamos começar aí com uma notícia, certo, que saiu ano passado, dizendo que 1 em cada 4 crianças no mundo tem direito à infância negada. Então, segundo o relatório aí de uma ONG, 690 milhões de crianças em todo o mundo está tendo seus direitos básicos negados. Esse número, 690 milhões de crianças em todo o mundo, representa 1/4 das crianças do mundo. E é aí onde nós vamos entrar. Representando esta informação, 1 em cada 4, nós temos aí a fração 1/4. Mas o que nós queremos saber é a relação que existe entre a fração 1/4 e a porcentagem que ela representa. Então, é isso que nós vamos descobrir na aula de hoje. Então, digamos que 1/4 corresponda a uma porcentagem X, um percentual X qualquer, que nós não sabemos. Então, eu vou dizer que 1/4 é igual a X% e usa aí o sinalzinho, o símbolo de porcentagem, beleza? Traduzir a nossa informação aí na linguagem matemática. Agora vem, o que é X%? Lembra que eu falei que toda porcentagem é uma fração e esta fração é uma fração centesimal, é uma fração de denominador 100. Então, eu posso escrever X% da seguinte forma. X por 100. X sobre 100. Então, veja que eu obtive uma igualdade entre duas razões. Eu tenho uma fração, 1/4, que é igual a outra fração, X sobre 100. E isto eu posso ler 1 está para 4, assim como X está para 100. Porque aí eu tenho uma proporção. Se é uma proporção, vale a propriedade fundamental, que diz que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, 4 vezes x é igual a 1 vezes 100. Beleza? Quanto é 4 vezes x? 4x é igual a 1 vezes 100, que é 100. Isso significa que x é igual a 100 dividido por 4, que é igual a 25. 1 está para 4, assim como 25 está para 100, ou seja, 25%. Então, voltando à pergunta, né, que nós tínhamos no começo. A fração 1/4 corresponde a quantos por cento? Nós acabamos de ver que 1/4 é a mesma coisa que 25 por 100, né, ou 25 centésimos, que pode ser escrito também 0,25, 25 centésimos. Tudo isto significa a mesma coisa, ou seja, 25%. Uau! Tranquilinho, né? Vamos pegar esse 1/4 e juntar mais 1/4. 1/4 mais 1/4, 2/4, beleza? Agora, olhe para a figura. O que é que 2/4 representa? Representa a metade. 2/4 é 1/2. E o que é 1/2 em termos percentuais? Vamos usar o mesmo raciocínio. 1 está para 2, assim como alguém está para 100. Se nós queremos saber a porcentagem, nós queremos descobrir qual é a fração centesimal, ou seja, a fração de denominador 100, que corresponde a 1/2. Então, 1 está para 2, assim como x está para 100. E aí você tem, nessa partezinha aqui, você tem a sua proporção. Qual é o número que multiplicado por 2 dá igual a 100? Você sabe quanto é. É o 50. Mas é claro, professor, a metade é igual a 50%. Não é isso? Afinal de contas, o que foi que a gente fez? A gente juntou 1/4, que é 25%, com mais outro quarto, que também é 25%. Juntou 25% com 25%, deu 50%. Uau! É isso aí, man! Pegamos mais 1/4.
Agora eu tenho 1, 2, 3 pedaços aí, cada um representando 1/4 da figura. Beleza. Agora, quando eu junto, quando eu somo 1/4 mais 1/4 mais 1/4, eu tenho, você está vendo aí, 3/4. E é por isso que quando a gente soma as frações, a gente trabalha só com os números de cima, com os numeradores. O denominador a gente repete. Agora, o que nós queremos saber é quanto é que isto equivale em termos proporcionais. Certo? 3/4 equivale a quantos por cento? Para isso, precisamos descobrir qual é a fração de denominador 100 que dá igual a 3/4. Então, 3 está para 4, assim como quanto está para 100. Então, eu vou ter que x vezes 4, existe um número x, que eu não sei quem é, que multiplicado por 4 dá igual a 3 vezes 100. Eu sei que 3 vezes 100 é 300. Então, x vezes 4 dá igual a 300. Qual é o número que multiplicado por 4 dá igual a 300? É o 75. Então, descobrimos que 3 está para 4, assim como 75 está para 100. 75 por 100 é 75%. Mas, professor, estava na cara, man. Por quê? Ora, porque a gente já sabe que cada 1/4 é 25%. Juntou 25, 25, 25, 75%. Agora, tem ainda outra maneira. Como foi que esse 4 virou 100? A gente queria descobrir a fração centesimal que equivale a 3/4. Como foi que 3/4 virou 75 sobre 100? A gente multiplicou o 4 por 25 para dar 100. A mesma coisa aconteceu com o 3. Foi multiplicado por 25 para dar 75. Ou seja, na prática, 75 centésimos é uma fração equivalente à fração 3/4, certo? Sendo 3/4 multiplicado por 25. Mas é claro que a maneira mais prática aí é você perceber que se 1/4 é 25%, 3/4 é 3 vezes 25%, que é 75%. Agora, nem só de 1/4, 2/4 e 3/4 vivem as frações, não é isso? A gente tem agora aí uma fração 1/5, tá certo? Então, 1/5 equivale a quantos por cento? Digamos que a fração 1/5 é x%. Eu não sei quanto é x%, tá certo? E o que é x%? É, em linguagem matemática, x e o símbolozinho aí de porcentagem. E a gente já viu que porcento significa sobre 100. Significa por 100. Então, 1/5 é igual a x por 100. E aí, cabeça de melão, você já viu que você tem na mão? Você tem uma proporção. Até rimou. Você vai fazer, aplicar a propriedade fundamental, meios pelos extremos, e vai fazer 5 vezes x. Quanto é 5 vezes x? 5x é igual a 1 vezes 100, 100. E aí, passou o 5 dividindo. 100 dividido por 5 dá igual a 20. Acabamos de descobrir a equivalência que há na fração 1/5. 1 está para 5, assim como 20 está para 100. Ou seja, 1/5 é igual a 20%. Olha a figurinha aqui, olha. 1/5 é 20%. Guarda essa informação. Agora, eu tenho esta fração aí, beleza? Primeira coisa, que fração é esta? 4 partes pintadas de 5 que estão divididas. A fração é a fração 4/5. Beleza. E eu quero saber qual é a porcentagem. 4/5 equivale a quantos por cento? Está aí a sua proporção. E aí você vai fazer meio pelos extremos, onde você vai ter 5 vezes x. 5x é igual a 4 vezes 100, 400. X vai ser igual a 400 dividido por 5. O 5 passa aqui para baixo. E você divide 400 por 5, que dá 80. Beleza? Quem é x? X é 80. Você descobriu que 4 está para 5, assim como 80 está para 100. Ou seja, que 4/5 é igual a 80%. Se cada uma dessas partes aqui é 20%, quando você junta as 4, você tem o quê? 80%. Por isso que é importante a gente ter em mente quanto é que é
equivale às frações, 1/4, 1/5, 1/10, 1/3 e assim por diante, 1/2, tá certo? Porque isso facilita muito na hora da gente, né, fazer cálculos, beleza? Então, se você já sabe previamente que 1/5 é 20%, 4/5 é 4 vezes 20%, 20, 40, 60, 80, tá certo? Então, seguiu. Quadrozinho, resumo sobre aquilo que a gente viu hoje, tá certo? Fração, fração centesimal e porcentagem. Começamos com aí a fração 1/2. 1/2 é a mesma coisa que 50 por 100. Ou seja, 1 está para 2, assim como 50 está para 100. Gente, 1 é a metade de 2, da mesma forma que 50 é a metade de 100. Não é isto? Então, 50 por 100, 50%. Tranquilinho, né? Vamos ver mais um. 1/4. Vimos que 1 está para 4, assim como 25 está para 100. É a quarta parte. É 25%. Tranquilo? Também vimos aí que 1 está para 5, assim como 20 está para 100. Ou seja, que 1/5 é 20%. Tranquilo? E 1/10, ou seja, 1 está para 10, assim como 10 está para 100, que é igual a 10%. Primeira questão. Num jogo de bingo, um apostador marcou apenas 15 números das 50 bolas chamadas. Qual o percentual de acertos desse jogador? O cara marcou 15 em um total de 50. Então, a gente tem uma fração aí. Se ele tivesse marcado 50 de 50, ele teria marcado 100% das bolas. Você concorda? E se ele não tivesse marcado nenhuma daquelas 50 bolas, ele teria marcado 0%. Mas ele marcou 15. A fração aí é 15 de 50. 15 está para 50, assim como o x está para 100, porque a gente já viu que forma uma proporção. 50 vezes x, 50x, 15 vezes 100, 1.500. E aí, galera, você já sabe o que vai acontecer. O 50 vai passar para baixo do 1.500. Então, x vai ser igual a 1.500 sobre 50. Tem zero para cortar? Sim. 150 dividido por 5. Dá quanto? 30. Exatamente, cabeça, man. Ele marcou 30% das bolas chamadas. Olha aqui a marcação correta. Mas, professor, e se na hora eu não souber dividir 150 por 5? Realmente, man, aí você estraga tudo, né, cabeça? Por isso que a gente tem que trabalhar tabuado, entender aqueles macetezinhos de divisão por 5. Mas você ainda pode hackear uma questão como esta. Montou a sua proporção, você vai olhar assim, rapaz, como foi que esse 50 se transformou em 100? Ele foi multiplicado por alguém. Porque essa fração aqui, ela é uma fração equivalente à primeira. Então ela foi multiplicada por alguém. Por quanto? Só pode ter sido por 2. 50 vezes 2, 100. Significa que em cima eu multiplico pelo mesmo 2. Exatamente. Então, quando você multiplica 15 por 2, está aí a sua resposta, 30. Beleza? Vamos ver mais um exemplo. Agora é o contrário, tá certo? Exemplo 2 é o contrário. Uma escola tem 25 professores, dos quais 24% ensinam matemática. Quantos professores ensinam matemática? Perceba que nessa questão 2, ele deu a porcentagem, disse que é 24%, mas a pergunta é quantos professores nesse total de 25 equivale a 24%? É uma quantidade X em um total de 25 professores que dá igual a 24%. E a gente já viu que 24% é 24 por 100. Beleza. Então, x está para 25, assim como 24 está para 100. E aí, galera, você tem o que aí? Uma proporção. E você vai resolver usando a propriedade fundamental, cabecinha de melão. 100 vezes x, começa pela letra. 100 vezes x, 100x.
é igual a 24 vezes 25. E aí você estraga tudo. Se você não souber quanto é 24 vezes 25. Enfim, 600. E aí, cabeça, x igual a 600 dividido por 100. Já viu que corta zero aí. O resultado aí é 6. Está aqui a marcação 6 professores. Mas, professor, me salve de novo. Como é que eu faço aquele negócio lá para burlar o sistema? É interessante que você saiba responder desta forma. Beleza? Agora, lógico que essa segunda maneira aqui é uma forma de você verificar se isso está correto. Tá certo? Perceba que o 25 foi transformado em 100. Porque essa fração da direita, mesma explicação, é uma fração equivalente à primeira. Então, o 25 foi transformado em 100 porque ele foi multiplicado por 4. 25 vezes 4, 100. Então, o x é um número tal que, multiplicado por 4, dá 24. Então, na prática, 24 dividido por 4, que é 6. 6 vezes 4, 24. Tá certo? Então é isto, pessoal. A nossa aula foi esta. Nem doeu, não é? Deixa eu encerrar aqui a nossa presentation. E aí chegamos aos 10 minutos finais. Hoje, excepcionalmente, não estamos correndo contra o tempo, graças a Deus. Pessoal, vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Algo que queiram acrescentar? Fique à vontade. Valeu, pessoal. Obrigado pela participação de vocês. A gente se vê na próxima aula. E tchau.